E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física. Neste vídeo vamos resolver um exercício relacionado ao estudo da termodinâmica. Observe o quadro enquanto eu faço a leitura do enunciado. Generalize o resultado do problema anterior no caso da condução de energia térmica através de uma camada de material de condutividade térmica K entre dois cilindros concêntricos de raios ρ1 e ρ2, em que ρ2 é maior que ρ1, e de comprimento L, sendo L muito maior do que o raio ρ2, de modo que se possam desprezar os efeitos de condução de energia térmica através das extremidades. Item A. Calcule a taxa de transferência de energia térmica por unidade de tempo através dessa camada de condutividade térmica K. Para resolver o item A, vamos começar analisando melhor a figura ilustrada no quadro. Aqui nós temos o cilindro interno de raio ρ1 e o cilindro externo de raio ρ2. A extensão eu ilustro aqui por L, em que L é muito maior do que o raio ρ2. Para calcular o fluxo de energia térmica através do material de condutividade térmica K, eu vou imaginar inicialmente um cilindro interno conforme eu ilustro no quadro. Esse cilindro interno possui um raio R maior que o raio ρ1 e menor que o raio ρ2. Portanto, eu vou calcular o fluxo de energia térmica através desse cilindro. Para fazer isso, eu vou recorrer à expressão. O fluxo φ é igual à condutividade térmica K do material em questão, muito bem, vezes a área A, por onde se estabelece o fluxo de energia térmica, vezes a diferença de temperatura infinitesimal sobre a espessura correspondente. Portanto, vamos admitir aqui uma superfície com uma espessura pequenininha, representada por dr. Portanto, a diferença de temperatura nessa região eu represento de forma equivalente por dt. Logo, o fluxo φ, que no regime estacionário é uma constante, é igual a K vezes a área da superfície lateral do cilindro, pois eu estou desprezando o fluxo de energia térmica através das extremidades. Sendo assim, a área da superfície lateral vai ser 2πr, o comprimento da circunferência, vezes a extensão L. Muito bem, tudo isso multiplicando a taxa dt/dr. Muito bem, perceba que nós temos aqui uma equação diferencial separável. Φ permanece constante, K é uma constante, 2π vezes L é uma constante, portanto, nós vamos obter dr sobre R igual, agora, 2πk vezes L sobre o fluxo φ e aqui o diferencial de temperatura dt. Do lado esquerdo, eu vou integrar de ρ1 até ρ2 e do lado direito, eu vou integrar da temperatura T1 da superfície interna até a temperatura T2 da superfície externa. Muito bem? A integral de 1 sobre R em relação a R nos dá o ln de R. Pelo teorema fundamental do cálculo, o ln da razão ρ2 sobre ρ1. E isso é igual, aqui nós temos 2 vezes π vezes K vezes L sobre o fluxo φ, que multiplica a integral em relação à temperatura T de T1 a T2. Pelo teorema fundamental do cálculo, T2 menos T1. Muito bem. Isolando, enfim, o fluxo φ, ou seja, a taxa de transferência de energia térmica em relação ao tempo, nós vamos obter que φ é igual a dq dt, e isso é igual a, então nós temos 2 vezes π vezes K vezes L sobre o ln de ρ2 sobre ρ1, que multiplica T2 menos T1.
Observe no quadro, portanto, o resultado obtido no item A e todo o cálculo realizado. Vamos agora para o item B. O item B diz o seguinte: aplique o resultado a uma garrafa térmica cilíndrica com, observe os dados no quadro, ρ1 igual a 5 cm, ρ2 igual a 5,5 cm e L igual a 20 cm, com uma camada de ar entre as paredes interna e externa. A condutividade térmica do ar é de 5,7 vezes 10 elevado a menos 5 caloria por segundo centímetro grau Celsius. A garrafa contém café inicialmente a 100 graus Celsius, portanto T1 mede 100 graus Celsius. E a temperatura externa, ou seja, a temperatura do ambiente, T2 é igual a 25 graus Celsius. Quanto tempo demora para que o café esfrie até a temperatura ambiente? Para resolver o item B, eu vou começar, portanto, calculando o fluxo de energia térmica através da expressão obtida. Sendo assim, o fluxo φ fica dado por 2 vezes π vezes a constante K, 5,7 vezes 10 elevado a menos 5, vezes o comprimento L, 20 centímetros, vezes essa diferença de temperatura, 100 menos 25, 75 graus Celsius. Eu vou dividir agora pelo ln de ρ2, que aqui se encontra, sobre ρ1. Essa razão é 1,1. Portanto, nós temos aqui o ln de 1,1. Efetuando os cálculos, você vai encontrar um valor aproximadamente igual a 5,64 calorias por segundo. Muito bem? Para determinar agora o intervalo de tempo que leva o café para se resfriar até atingir a temperatura ambiente, ou seja, para calcular o tempo necessário para que o café se resfrie de 100 graus Celsius para 25 graus Celsius, eu preciso ir em busca da quantidade de energia cedida pelo café para o ambiente externo, para que eu possa depois recorrer a essa expressão no cálculo do intervalo de tempo. Lembre-se que a garrafa térmica não consiste em um sistema perfeitamente isolado. O café vai se resfriar após certo intervalo de tempo. Sendo assim, para calcular esse intervalo de tempo ΔT, eu vou em busca da quantidade de energia térmica cedida no processo. Portanto, eu vou recorrer ao produto da massa do café pelo calor específico sensível Czinho e pela variação de temperatura ΔT. Muito bem? Bom, eu não conheço a massa do café. Portanto, eu vou substituir a massa pela densidade do café, pela massa específica do café, vezes o volume que ele ocupa, vezes o calor específico sensível do café, vezes a variação de temperatura. Eu vou admitir que o café é igual à água, ou seja, a massa específica do café e a massa específica da água são iguais e o calor específico sensível do café e da água são iguais. Muito bem? Observe os valores ilustrados no quadro. Sendo assim, essa quantidade de energia é igual a massa específica do café vezes o volume que ele ocupa. O volume interno é dado pela área da base, o raio é ρ1, então nós temos a área da base, π, vezes o raio ao quadrado, vezes a altura, que é justamente o comprimento L, vezes o calor específico sensível Czinho, vezes a variação de temperatura. Logo, essa quantidade de energia é igual a massa específica do café, 1 grama por centímetro cúbico, vezes π, vezes o raio ρ1 elevado ao quadrado, então 5 ao quadrado, vezes 20 centímetros, vezes 1 caloria por grama grau Celsius, vezes a variação de temperatura do café. O café vai se resfriar de 100 para 25 graus Celsius. Portanto, essa quantidade de energia vai receber o valor negativo, pois a temperatura final do café é 25 graus Celsius e a temperatura inicial é igual a 100 graus Celsius. Muito bem? O sinal negativo reflete o fato de que, nesse processo,
o café cede energia térmica para o ambiente externo. Apenas isso. Efetuando os cálculos, você vai encontrar 117.809,7 calorias. Muito bem? Então observe no quadro os dois resultados obtidos e os cálculos realizados. Para calcular o intervalo de tempo ΔT, eu vou recorrer à expressão. O fluxo φ é a razão da quantidade de energia transferida através do processo calor por unidade de tempo. Logo, o intervalo de tempo fica dado pela razão. Desprezando agora o sinal negativo no cálculo do intervalo de tempo, então nós temos 117.809,7 calorias sobre o fluxo φ 5,64. Efetuando essa divisão, você vai obter 20.888,25 segundos. Muito bem? Dividindo este valor por 3.600 segundos, então 1 hora 3.600 segundos, você vai obter um intervalo de tempo ΔT aproximadamente igual a 5,8 horas. Agora, convertendo 0,8 hora em minutos, ou seja, multiplicando por 60, você vai obter 48 minutos. Portanto, nós temos um intervalo de tempo aproximado de 5 horas e 48 minutos para que o café se resfrie até atingir a temperatura ambiente. Observe no quadro uma última vez os resultados obtidos, os cálculos realizados. Com isso eu encerro este vídeo. Até a próxima.